Oi, Sandra. Muito obrigada pelo teu tempo, pela entrevista. Vamos começar primeiro. Eu quero que você me fale o teu nome, a instituição que você se formou e o ano, por favor. Tá, meu nome é Sandra Aparecida de Oliveira Costa. Eu me formei em 2002, né, na faculdade, na FAFIPA, né, que hoje é Unespar. Isso. Hoje é Unespar. Em Paranavaí, né? Em Paranavaí. Isso. A gente vai utilizar o artigo Saberes, Docentes e Formação de Professores, um breve panorama da pesquisa brasileira, da Cecília Nunes. A primeira questão é Cecília Nunes, de 2001, fala em seu artigo Saberes, Docentes e Formação de Professores, um breve panorama da pesquisa brasileira, sobre a renovação constante de conhecimento do docente, conforme sua necessidade. É assim que funciona na prática cotidiana? Tem essa renovação mesmo? Tem, né? Assim, ser professor não é fácil, e a gente precisa dessa renovação, a gente tem que estar renovando. Porque aquele professor que quer fazer a diferença dentro de sala de aula, ele tem que estar em constante renovação. Até porque os tempos atuais pedem isso, né? A sociedade está em constante mudança, os nossos alunos estão em constante mudança. Então a gente tem que estar sempre se atualizando para acompanhar essas mudanças. E assim, é muito desafio que a gente encontra na sala de aula, né? A indisciplina, a dificuldade de aprendizagem, alunos com distúrbios, falta de recursos para o professor trabalhar. Então, essa renovação de conhecimento tem que acontecer, né? Até porque é necessário para a gente conseguir enfrentar esses desafios, né? E procurar superá-los. Uhum. Na segunda questão, a gente vai verificar que a Cecília relata em seu artigo sobre a importância de se analisar a questão da prática pedagógica como algo relevante, opondo-se às abordagens que procuram separar a formação da prática cotidiana, né? Ainda é assim? A teoria está muito longe da prática, porque a gente vê que normalmente muita gente fala que o que se aprende na faculdade não é posto em prática no cotidiano. A gente aprende a dar aula na prática, né? Isso é verdade? Olha, prática e teoria e prática, eu acho que tem que caminhar junto, no meu ponto de vista, porque assim, a sua prática, ela vai estar alicerçada, né, na sua teoria. Então, não tem como você ir para a prática sem ter um embasamento teórico, mesmo que sejam assim coisas distintas, até, né, tem gente que coloca que são distintas, mas eu acredito assim que elas têm uma harmonia, tem que estar caminhando junto, né? Até porque para o seu trabalho ser mais válido até. Então eu acho que teoria e prática uma completa a outra, né? Muito bom. Na terceira questão, a gente vai observar que, em outro momento, a autora também aponta o quanto o modo de vida pessoal acaba por interferir no profissional. Sabemos que qualquer profissional carrega suas experiências pessoais para o trabalho, e isso o deixa mais humano. Em sua opinião, o quanto isso enriquece a prática docente? Olha, eu acho assim, professor, né, na sua vida pessoal, não tem como separar, né? Então interfere, tanto você como professor interfere na sua vida pessoal, né, na sua ação docente, como vice-versa. Então, o que a gente tem que procurar passar? Passar valores, né, de respeito, de cooperação, de amizade, assim, porque você está formando uma pessoa, né? Você está formando um cidadão. Então, você tem que passar. O professor, de certa forma, ele tem que passar esses certos valores, que vai, né? Querendo ou não, o professor, ele é um espelho para o aluno, ele é exemplo. Não é só conhecimento técnico. Não é só conhecimento, né? Que leva, né? Que leva o professor, muitas coisas assim. Há aquela identificação professor e aluno, o aluno aprende até melhor pela empatia com o professor, né? Então eu acho assim, a gente como professor tem que passar esses valores um pouco também, né, do que a gente tem como pessoa, como humano, para a aprendizagem também fluir, né, para acontecer. Isso é muito certo,
Porque muitas vezes eles não têm esses valores em casa. Em casa. De repente ele encontra no professor, na professora, aquele amigo, né, que ele pode conversar. Ou, no meu caso mesmo, que eu trabalho com a educação básica, então, assim, às vezes eles até... Mãe, né? Chama mãe, vó, porque assim, é um vínculo que a gente tem que criar com uma criança, né? E esse pessoal também influencia na aprendizagem, né? Mas eu acredito assim. Não, com certeza. Né? Vamos para a quarta questão, que de acordo com o Novoa, que é citado por Nunes no texto base, é essencial investir na valorização dos professores, tanto para a melhoria da educação, né, da sua formação, quanto para a sua gratificação profissional. Quão relevante é para você essa valorização? Olha, infelizmente, o trabalho do professor, né, a gente sabe que o trabalho do professor não é valorizado. Né? Pelo trabalho que ele desenvolve, não é valorizado justamente, assim, não é justo, né? Pelo tamanho da responsabilidade que é um professor. É muito grande, assim, é extenso, né? Todo o trabalho do professor. Então, esse compromisso, essa responsabilidade, infelizmente, não é reconhecido, valorizado do professor como deveria ser. E como a gente falou na primeira questão, essa renovação de conhecimento é constante e não há um retorno da parte do Estado, do município que acompanhe essa renovação que é necessária para o professor. Exatamente. Né? Então, assim, ele procurar, né, o custo para ele fica difícil e às vezes, no meu caso mesmo, na minha realidade, que eu estou, né, na rede municipal, muito pouco oferecido, muito pouco. Então não tem essa renovação. Então a gente tem que procurar, de certa forma, né, essa renovação de conhecimento, mas não é oferecido assim com tanta necessidade que a gente tem, né? E vamos então para finalizar. Eu imagino que todos estes anos de experiência em sala de aula te ensinaram várias lições, né? O quanto elas te moldaram para a professora que você é hoje? Então, assim, a gente não se torna professor de um dia para a noite, né? Assim, é bastante estudo, então a gente vai construindo durante, né, toda a vida, toda o nosso estudo, a nossa formação, a gente vai construindo a nossa identidade, a nossa, né, identificação como professor. E durante toda a nossa caminhada aí, a gente tem, assim, a gente vai seguindo exemplos positivos, né, e vai também vendo, assim, negando modelos que não é tão legal de estar, né, seguindo. E aos poucos a gente vai constituindo a nossa maneira de ser professor e de estar como professor. Então, durante toda, né, a minha experiência aí de trabalho, a gente vai vendo, assim, a gente vai refletindo mais, né? Então, a minha prática, o que eu tenho que melhorar, o que eu tenho que fazer, como que eu tenho que agir, e a gente vai ganhando essas experiências mesmo ao longo, né, do nosso trabalho, da nossa prática no dia a dia em sala de aula. Ai, eu amei, Sandra. Eu acho que a gente tem um fôlego a mais para continuar e ver você falando com tanta paixão, chega a ver o olho assim. Tem acho que é Rubem Alves, fala assim, tem a diferença de professor e educador, né? Acho que ele coloca assim que professor é visto como uma profissão, educador não, é vocação, você ama o que você faz. E assim, por mais que a profissão seja árdua, assim, tem seus, né, a desvalorização, mas eu gosto muito do que eu faço. Então eu trabalho no que eu realmente gosto, Letícia. Eu amo o que eu faço. E é difícil? É difícil hoje. É difícil porque você entra dentro de uma sala de aula, você vê, nossa, tanta dificuldade que você tem, porque tá cheio de problema lá fora. E acaba refletindo nos nossos alunos, né? É a estrutura familiar, que hoje, né, nem todo aluno tem aquela base, aquele acompanhamento, não tem. Então você entra numa sala de aula e fala, meu Deus, se você não tiver, né, essa vontade, esse gostar de fazer, você não consegue ficar.
né? E eu gosto que faça. Então, assim, eu estou sempre procurando melhorar, né? Do jeito da gente, assim, porque às vezes não tem como você se aprimorar mais, mas a gente busca, né? Porque o objetivo nosso, pelo meu, assim, em sala de aula, eu quero ver meus alunos, né? Aprendendo. Como pessoa, né? Como aluno, que a gente ali está transmitindo conhecimento, mas também a gente tem que pensar, né? Como um todo, né? Como todo, porque ele é uma pessoinha, né, que tá sem formação. Ah, que bom. Né? Muito obrigada, Sandra. Nada, Letícia.